Graça e paz, irmãos, glória a Deus. Mais uma quarta-feira de estudo. Mais uma quarta-feira onde nós vamos aprender do Senhor. Glória a Deus por isso. Quero que os irmãos estejam comigo aqui nessa noite, participando conosco. Pai do Senhor Jesus, Catiele, Diego, Deus abençoe a vida de vocês, saudades de vocês. Desde quando parou os cultos a gente não se viu mais. Nós estamos com uma saudade tremenda de vocês. Confesso aos irmãos que não vejo a hora disso acabar. Irmãos, como semana passada a gente falou sobre a questão da nova vida em Cristo. E hoje a gente vai estar dando continuação nisso. Amém? A gente tem um texto base hoje de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amém. Amém. A gente também está com muita saudade de vocês. Então, como texto hoje aqui, base, nós vamos continuar com Romanos 8:1, né? Que é o texto onde Paulo ali ele vai falar sobre a questão de não haver nenhuma condenação sobre nossas vidas. Mas ele deixa algo bem fraseado, bem falado, né? Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Amém? Eu vou dar uma pequena reformulada no que a gente passou semana passada, porque conseguimos passar bem pouco desse estudo. Então eu vou estar dando uma reformulada só para a gente lembrar o que foi falado na semana passada. O Bispo Ricardo estava aqui comigo, onde nós estávamos aqui passando o estudo para os irmãos. Amém? Vai dando glória aí, participa do estudo, pode fazer pergunta. Amém? Pode também estar participando, compartilha, curte, tá? Compartilha, curte. E quando você estiver lá no YouTube, porque esse estudo vai para o YouTube, lá no YouTube você se inscreve e vai chamando pessoas para se inscrever no canal da igreja. Amém? Porque é um grande veículo nosso de evangelismo, de ensinamento, né, de palavra, de mostrar um pouco do ministério, o Fogo do Altar Church. Então eu creio que Deus tem usado aquele canal como um canal de bênção para nossas vidas. Amém? Mas vamos aqui pro ensino. Tô vendo aqui o Ricardo e a Lígia também entrou. Deus abençoe a vida de vocês. Saudades de vocês também. Muita saudade de vocês, Ricardo e Lígia. Espero que estejam bem aí em Americana. Amém? Paz. Amém, glória a Deus por isso.
Agradeço vocês por estarem junto com a gente aí. Amém? Deus abençoe vocês aí. Tá frio aí, Americana? Como é que tá as coisas aí? Amém? Vamos lá, pessoal, senão a live fica muito comprida. Aí começa a ficar enfadoso. Amém? A palavra de Deus aqui, ela vai falar que Paulo, ele tira uma conclusão e explica essa conclusão de como Deus ele se reconciliou conosco, né? Como ele mesmo disse, através daquilo que Jesus fez por nós na cruz, através daquilo que Jesus ele ministrou sobre nossas vidas quando se entregou. Tá frio aí, né? Oh, glória, aqui também não tá diferente não, viu? Tá um frio lascado aqui. Então o apóstolo Paulo aqui, ele tira uma conclusão muito grande de que aquilo que Jesus fez por nós na cruz, aquilo que Jesus ele fez quando ele se entregou por nós, fez com que todas as culpas, todos os pecados, todas as maldições e todas as circunstâncias que nos rodeavam e que nos levariam a estar separados de Deus pela situação do pecado, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui nesse capítulo e nesse versículo de que tudo aquilo foi levado sobre a vida de Cristo e que nenhuma condenação haveria de ter sobre a minha vida, sobre a tua vida, a partir do momento que Jesus fez aquilo. Mas veja bem, eu quero deixar algo bem claro para você. O pecado inicial, o pecado de Adão e Eva, o pecado que corrompeu todo mundo e que todos nascem com esse pecado, foi esse pecado que Jesus levou sobre ele na cruz, o pecado inicial, o pecado que ele levou sobre ele, que ele ali trouxe sobre ele, se tornou maldito por nós. Então nós temos que entender uma coisa: o pecado que estava sobre o mundo, o pecado que fazia divisão entre Deus e nós, esse pecado ele foi colocado sobre a vida de Jesus, e Jesus fez isso por nós, um sacrifício vivo, né, por nós, porque que nós não conseguiríamos fazer nada que fosse à altura daquilo que Deus poderia enxergar como algo compatível para poder fazer isso. É por isso que a palavra, e nós entendemos que nenhum homem com nenhum tipo de sacrifício poderia chegar à presença de Deus. Homem algum, nenhum homem. Quando eu digo homem, eu digo a raça humana, mulher e homem, né? Então eu digo que ninguém fazendo nenhum tipo de sacrifício e nenhum tipo de situação conseguiria fazer o que Jesus fez por nós. Amém? Então Paulo ele deixa bem claro que essa condenação, a condenação inicial, a condenação que estava sobre o mundo, a condenação do pecado de Adão e de Eva sobre nossas vidas, foram ali recolhidas, e sobre nossas vidas não existe mais nenhum tipo de acusação, né, através do ato de Jesus. Amém? Mas ele diz assim: sobre aqueles que estão andando segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque aqueles que andam segundo a carne, como nós falamos na semana passada, eles não têm não é que não tem o Espírito de Deus, mas é que fica bem mais difícil do Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas, né? Mas e nós não devemos nos preocupar mais com essas maldições, né? E todas as maldições foram quebradas, né, no momento em que nós aceitamos a Jesus. Como a gente falou na semana passada, o apóstolo Paulo ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E é necessário, irmãos, e é necessário que eu e você também tenhamos
um encontro verdadeiro com Jesus. Nós estamos falando aqui sobre uma nova vida em Cristo. E uma nova vida verdadeiramente é uma vida diferenciada do que a gente vivia. Isso não quer dizer que hoje, principalmente hoje que nós pregamos a graça, né? Mas a graça não é algo barato, não é algo que não teve preço, não foi uma graça de graça, ela teve custo, ela teve preço. E é por isso que nós temos que tomar até um pouco mais de cuidado com a graça, né? Porque a graça, por ela ser algo que vai acontecer através da misericórdia de Deus, porque graça quer dizer favor imerecido, Deus nos deu isso sem a gente merecer, mas pelo amor que Ele tem por mim e por você. Então a palavra nos mostra que a graça, no meu ponto de vista, não estou dizendo que isso está escrito na Bíblia, mas no meu ponto de vista a graça ela acaba sendo mais perigosa do que a própria lei, né? Porque a lei a gente sabe, a gente vê aqui pela Bíblia que a lei era olho por olho, dente por dente, fazia ali, pagava ali. E a gente sabe que a graça, ela, no meu ponto de vista, ela se torna até um pouco mais perigosa do que a própria lei. Por quê? Porque a graça, ela vai te permitir você fazer aquilo que você bem entende, né? E o acerto de tudo isso vai ser lá naquele grande dia, onde nós vamos estar frente a frente com Jesus, e o acerto de tudo isso vai acontecer naquele grande dia. Então eu vejo que para mim, no meu ponto de vista, a graça se torna um pouco mais perigosa do que a lei por causa disso. Porque às vezes você peca hoje, eu peco hoje e peço perdão, e amanhã peco de novo e peço perdão, e daqui uma semana, daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias, um mês, um ano, e vou continuar fazendo as coisas, e você vai continuar fazendo as coisas. Mas a palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, a palavra de Deus diz que esse alcança a misericórdia de Deus. Amém? Então, queridos, a gente, como o estudo está dizendo, nós precisamos verdadeiramente ter uma mudança de vida, uma nova vida em Cristo, né? Interessante, antes da gente ter o Ministério Fogo do Altar, a gente fazia parte de uma igreja chamada Assembleia de Deus, Ministério Nova Vida em Cristo. Olha que interessante. O Fogo do Altar saiu de uma igreja chamada Nova Vida em Cristo. Então eu vejo que Deus ele tem um trabalhar interessante na vida do Fogo do Altar. E a nossa igreja é uma igreja de palavra, uma igreja de ensinamento, uma igreja que mostra o caminho que deve ser andado, uma igreja que mostra aquilo que deve ser feito, aquilo que vai salvar, aquilo que não vai salvar, né? Nós sabemos que a graça de Deus sobre nossas vidas nos deu a salvação, né? Nós somos salvos por Cristo, mas eu não posso dizer para você que nós não devemos fazer mais nada por isso, até porque muitas vezes a gente fala que Jesus ele é suficiente. Jesus ele é suficiente para mim e para você. Nós não precisamos de mais nada além de Jesus, né? Nós não precisamos de subterfúgios, nós não precisamos de nenhum tipo de situação e nem de situação da gente tá buscando subterfúgio nessas coisas, porque a palavra diz que Jesus ele é suficiente para nós. Mas além de Jesus ele ser suficiente para mim e para você, nós temos que ser suficientes para Jesus também. Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Nós temos que fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer e não do jeito que a gente quer, né? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está fazendo as coisas certas, a gente acha que a gente está levando as coisas da maneira correta, mas na verdade nós não estamos levando. E é por isso que a palavra diz que nós precisamos nos reconciliar com Deus. E precisamos disso para poder ser salvos.
porque senão a graça não vai conseguir nos alcançar, né? A graça ela não vai conseguir estar, como se diz, nos alcançando para poder fazer aquilo que ela necessita fazer em nossas vidas. Porque Jesus ele precisa de espaço para trabalhar, Jesus ele precisa de entrar na minha vida, de entrar na sua vida, e ele precisa ter como nos comandar, né? E através disso, o Espírito Santo de Deus ele trabalha, ele faz, ele molda, ele tira, ele limpa, ele acrescenta, né? Muitas das vezes coisas em nossas vidas, tira coisas da nossa vida. Coisas essas que muitas das vezes nos atrapalham, que faz separação entre nós e Deus. E é por isso que é necessário que um cristão ele tenha uma nova vida, uma vida renovada, uma vida em Cristo, né? Que é o estudo que nós estamos dando aqui, que nós começamos na quarta-feira passada e que nós vamos tentar, está terminando aqui hoje também, né? E a palavra diz que Paulo ele chega a essa conclusão. Paulo ele em Romanos 8:1 ele vai dizer assim: nenhuma condenação está sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, se eu estou em Cristo Jesus, não existe mais nenhum tipo de condenação, porque nós estamos em Cristo. Então não há condenação mais para mim e para você. Como eu disse na semana passada, muitas das vezes as pessoas olham para mim e para você e elas acabam nos julgando, acabam nos apontando, né, falando coisas, criticando um monte de coisa, porque viram uma roupa diferente, porque viram um cabelo diferente, porque viram um brinco na orelha, porque isso, porque aquilo, e acabam julgando as pessoas. E aquilo que eu falei sobre Ananias na semana passada. Ananias, ele quando ele é ali confrontado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele fosse orar por Paulo ali em Damasco, a palavra diz que ele questiona, mas ele diz assim: não é esse Paulo aí, não é esse Saulo aí que é matador, que é perseguidor de crente, de cristão, não é esse Paulo aí. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus diz para ele assim: mas para mim este é um vaso escolhido. E quando você e eu somos vaso escolhido, irmão, não adianta. Às vezes a condenação ela vai vir de pessoas que a gente talvez até menos espera. A condenação vai vir de pessoas, de familiares, vai vir de irmãos de igreja, vai vir de amigos de trabalho, vai vir até às vezes do próprio casamento, isso e aquilo. A condenação vai vir, mas a palavra de Deus vai dizer que nenhuma condenação há sobre mim mais, desde que eu esteja em Cristo Jesus. Amém? Lá em Romanos 8:33, seguindo aqui, a palavra de Deus vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Aí eu faço uma pergunta para você que está me assistindo aí hoje: quem pode atentar ou intentar acusação contra a tua vida se você é um escolhido de Deus? Eu aprendi algo dentro da palavra de Deus, e esse algo que eu aprendi é que eu não posso ser juiz de ninguém. Eu não posso julgar a vida de ninguém. Eu não posso estar julgando a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu não posso estar julgando a vida dos meus amigos, dos meus familiares. Por quê? Porque eu até comentei isso na semana passada. A gente se esquece muitas das vezes que a gente tem um telhado de vidro. E quando a gente joga pedra, que é o julgamento, porque nós podemos comparar isso com aquilo que Jesus fez com aquela mulher adúltera, pega em adultério, que foi trazida até ele para que ele a julgasse. Ele disse para aquela mulher que ele não julgava ela. Ele falou: cadê os teus acusadores? Ela olhou para trás e falou para ele: não tem mais ninguém. Por quê? Porque Jesus tinha dito para eles assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós vamos pecar, irmãos. Nós vamos pecar, nós vamos ter erros, nós vamos fazer um monte de coisa errada. E você acha que Jesus não sabia disso?
A palavra de Deus lá em, se eu não me engano, em Jeremias vai dizer que nós somos escolhidos no ventre de nossas mães ainda quando nós não nem somos uma massa com, já feita, não, ele já diz, quando vocês eram informe, não tinha nem forma ainda dentro do ventre da sua mãe, quando você era apenas um espermatozoide. Olha que interessante, quando você entrou no ventre da sua mãe, você já entrou escolhido por Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Saber isso é maravilhoso. Saber que Deus já tinha me escolhido, saber que Deus já tinha te escolhido, e que, sendo você um escolhido do Senhor, você teve a oportunidade de conhecer a Cristo, e Deus dizer para você assim, ó, no ventre da sua mãe você já era escolhido. Então ele diz assim, quem tentará, Romanos 8,33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta que é feita nesse texto aqui, irmãos. E a palavra vai dizer que é Deus quem os justifica. É Deus que te justifica. É Deus que me justifica. Então, o único que pode fazer algo por mim e por você é Deus. Mas quando nós estamos vivendo uma nova vida, quando nós estamos vivendo uma vida diferenciada da vida que nós vivíamos, amém? Então Paulo ele vai dizer que a nova vida com Cristo, Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Quer dizer, através de Cristo, Deus ele nos reconciliou. Quer dizer, nós já estávamos destituídos da glória de Deus. Nós já não pertencíamos mais à glória de Deus. Nós não tínhamos mais aquele prazer que Adão tinha de sentar frente a frente com Deus e conversar com Deus. Quando Adão peca, essa situação ela termina ali, e Adão, a partir daquele momento, ele não tinha mais contato com Deus, e Adão teve que começar a sacrificar para poder ter os seus pecados, como se diz, os seus pecados perdoados. Mas veja bem, quando Jesus ele vem, e quando Jesus ele acaba entregando a vida dele por mim e por você, Jesus ele nos acondiciona de novo a ter o contato com Deus. Quer dizer, a palavra está dizendo aqui que nós fomos reconciliados através do ato de Jesus. Quer dizer, através do ato de Jesus, a partir daquele momento, não precisava mais de sacerdote para estar tendo contato com Deus, porque era assim que acontecia até a vinda de Jesus. Quando eu e você, se nós tivéssemos pecado, nós teríamos que arrumar um animal e fazer uma oferta no templo, no tabernáculo, que seja, e fazendo essa oferta, o nosso pecado seria perdoado através do ato do sacerdote, do sumo sacerdote. E hoje nós não precisamos mais disso, porque a palavra diz que quando Jesus entrega o Espírito dele a Deus por nossas vidas, a palavra vai dizer que o véu do templo ele foi rasgado. E quando o véu do templo foi rasgado, quer dizer o quê? Que a partir daquele momento, eu e você, nós tínhamos acesso direto ao Santo dos Santos. Quer dizer, nós teríamos acesso direto à presença de Deus, a partir daquele momento daquilo que Jesus fez por nós. Então, para mim ter esse contato com Deus, eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso ter uma vida nova em Cristo, porque se eu não tiver, o sacrifício de Jesus para mim não vai valer de nada, né? Então Deus ele nos reconciliou com Ele através do ato de Jesus Cristo na cruz, né? Portanto, Deus ele não está nervoso comigo e com você, como muitas das vezes as pessoas dizem que... Veja bem, eu até durante um tempo, irmãos, eu até pregava essas coisas, dizendo que nós estávamos servindo um Deus que ele se irava, que se eu não fizesse isso, eu não fizesse aquilo. Eu estou dizendo isso porque eu já preguei isso, eu já falei isso, mas Deus abriu os meus olhos através da palavra, porque eu falei por quê? Porque eu ouvi assim, eu aprendi assim, né?
mas eu tive a hombridade, eu tive o prazer de Deus falar diretamente comigo através da palavra e me mostrar que as coisas não são bem assim, que nós devemos sim ter uma nova vida em Cristo. Nós não estamos vivendo mais debaixo da lei, nós estamos vivendo debaixo da graça. Mas, como eu disse, a graça às vezes ela pode se tornar algo até mais perigoso do que a lei. Por quê? Porque a graça a gente vai fazendo tudo que a gente quer, né? E não era como antigamente que você fazia, era fulminado. Deus enviava ali o fogo, o consumidor, Deus abria buraco no chão, Deus matava. Deus, ele não age mais dessa maneira, irmãos. Você entendeu? Deus, ele, o que ele faz? Ele simplesmente ele vai deixando você fazer, ele vai dando corda. Mas vai chegar um dia e que nesse dia nós vamos estar nos acertando com Deus. Eu não vejo mais tem gente que vai falar assim: ah, mas espera aí, Deus não se ira. Deus com certeza se ira, irmão. Deus com certeza se ira. Mas ele sabe que a ira dele vai ser tudo acertado naquele grande dia, onde nós vamos estar frente a frente com Jesus, onde ele vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, e entrai no gozo do Senhor. Mas ele vai dizer para muitos também assim: ó, aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Você entendeu? Então isso nos mostra que Deus, ele é tão misericordioso, irmãos. Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão fiel, tão verdadeiro, que ele nos deixa escolher, mesmo nós sendo filhos, mesmo nós sendo pessoas que em um determinado momento aceitamos Jesus como Salvador. Ele não, entenda uma coisa: Deus, ele nunca vai se meter nas nossas escolhas. Deus, ele nunca vai estar dizendo assim, ele vai mostrar o que você deve fazer, mas ele não vai fazer você fazer. Quer dizer, você vai precisar escolher o que você vai fazer. Aonde está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, se eu não me engano. Eu vou até abrir aqui e vou mostrar para os irmãos que isso está na Bíblia, irmãos. Está lá no Velho Testamento. Olha como é que Deus já falava aqui da graça no Velho Testamento. Tem muita gente que não sabe disso. Quer ver? Olha aqui que está escrito aqui. Deuteronômio, Deuteronômio 30:19. Eu estava olhando 29 aqui, ia falar coisa errada. Mas no Deuteronômio capítulo 30, verso 19, vai dizer assim: os céus e a terra, quer dizer, o céu, que é a habitação de Deus, e a terra onde nós vivemos, tomo hoje por testemunha contra ti. Contra ti quer dizer contra mim e contra você. E ele continua dizendo que tenho proposto, quer dizer, ele mostra, ele diz assim: ó, isso aqui é o certo, isso aqui é o que você deve fazer. Que tenho proposto a vida e a morte, quer dizer, vida a palavra, morte ele tem proposto vida e morte, quer dizer, ele tem colocado diante de nós dois caminhos, que é vida e morte. Aí ele continua dizendo: a bênção e a maldição, quer dizer, se você escolher vida, provavelmente a bênção vai vir sobre você, mas se você escolher morte, provavelmente a maldição vai andar sobre a tua vida. Aí ele diz assim: escolhe, pois,
Aí na frente disso ele vai dizer assim: a vida, para que vivas tu e a tua semente. Quer dizer, lá no Velho Testamento, lá na lei, porque Deuteronômio quer dizer, significa relembrar. E relembrar o que? As leis que Deus tinha entregado ali nas mãos de Moisés. Então Deuteronômio quer dizer relembrar, que aqui vai falar muito de lei, vai falar muito das coisas que Deus aqui tinha passado para o povo. Mas veja bem, Deus já mostrava a graça dele aqui no Pentateuco, nos livros da lei, nos primeiros livros. Deus já mostrava que a graça dele, a misericórdia dele. Por quê? Porque Deus, ele nos escolhe. Deus, ele me escolhe. Deus, ele te escolhe. Só que tem uma coisa, irmãos: depois a escolha vai ser minha, vai ser tua. Ele nos escolheu, nós aceitamos ele. Mas ele vai continuar deixando com que as nossas escolhas nos dirijam. Ele vai continuar nos concedendo o direito de escolha. Ele diz assim: coloco hoje diante de ti bênção e maldição, vida e morte. Pois, ele diz assim, escolhe vida. É eu e você que temos que escolher viver em Cristo. Porque se eu viver em Cristo, é aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Se eu viver em Cristo, eu vou viver uma vida justificada. Por quem? Por Cristo. Eu vou viver uma vida justificada por Cristo. Uma vida que Cristo já justificou por mim naquela cruz, lá no Monte Gólgota, lá no Monte Caveira, quando ele se entregou por mim e por você. Então Paulo está dizendo aqui: quem vai intentar acusação contra a tua vida se você é um escolhido do Senhor e você escolhe ser bênção, escolhe ter vida? Amém? Então, através daquele ato, Jesus reconcilia minha vida, a tua vida com Ele, com o Pai. E a palavra diz que Deus, de maneira nenhuma, ali, através daquele sacrifício, Deus estaria, como se diz, nervoso ou com alguma situação. Por quê? Porque Deus, ele vai ter o dia certo da ira. Agora, mas pastor, o apóstolo, por que algumas coisas acontecem comigo? Por que eu fiz isso, fiz aquilo e aconteceu isso comigo e aconteceu aquilo comigo, não deu nada certo, a minha vida virou uma bagunça? Por quê? Foi Deus? Não. Mas antes os meus pensamentos achavam: pô, Deus está pondo a mão sobre mim, Deus está me macetando. Não foi, irmão. Foi aquilo que eu escolhi. E toda escolha, ela gera consequência. E muitas das vezes a gente não entende isso. A minha escolha, ela gera consequência, e a consequência daquilo que eu escolhi ou vai ser bom ou vai ser ruim. Então não é Deus pondo a mão, não é Deus me quebrando, não é Deus fazendo. É a tua escolha. É a escolha que você fez, bênção ou maldição, vida ou morte. Simplesmente é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você plantar, Deus, ele é justo, irmãos. Deus, ele é justo. Se você plantar um pé de abacate, não vai nascer manga. Se você plantar um pé de cebola, não vai nascer batata. Então Deus, ele é justo. Ele é tão justo que ele diz assim: escolhe. Deus, ele não vai obrigar você a fazer nada. Deus não vai me obrigar a fazer eu fazer nada. Deus não vai me obrigar a seguir a Ele. Deus não vai te obrigar a seguir a Ele. Ele não vai te obrigar. Ele nunca vai fazer você forçar você a fazer nada. A escolha é tua. A escolha é tua. É você quem escolhe bênção ou maldição, vida ou morte.
Então Paulo ele nos mostra que o nosso Deus não é um Deus irado, não é um Deus nervoso, que fica nervoso comigo. Ele pode até se irar, mas ele vai te deixar, ele vai deixar você fazer o que você quiser. Tem o dia do acerto. Daquele dia ninguém vai escapar, eu não vou escapar, você não vai escapar. Ninguém vai escapar daquele dia. O grande lance da graça é isso daí, irmãos. É você poder fazer o que você quiser, mas depois você vai colher a consequência. É isso que as pessoas não entendem na graça. Ah, a graça, porque a graça eu posso fazer. Pode fazer. Paulo vai dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo me é lícito, está escrito na palavra de Deus. Mas nem tudo me convém. E se nem tudo me convém, nem tudo que eu estou fazendo é bom. Mas aí cabe a mim buscar e entender se isso que eu estou fazendo é algo bom para mim e se não é algo que vai me fazer separação com Deus. Agora veja bem, achar que Deus deixou cair uma maldição sobre mim, sobre você, meu irmão, pensa bem comigo aqui. Se Deus deixasse algo ruim acontecer com você, porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa, o sacrifício de Jesus tinha sido válido para quem então? Pensa comigo aqui. Se Deus, Ele te escolheu, te abençoou, se Deus manda você escolher a bênção e você, por um momento acontece alguma coisa na tua vida e você já acha que é Deus fazendo algo ruim para você, se Deus quisesse fazer algo ruim para você, Ele não precisava deixar o filho dele morrer na cruz, irmão. Então veja bem, por que Deus ia permitir que uma maldição caísse sobre a tua vida se você faz aquilo que Deus manda? Porque se você escolhe vida, vai vir bênção sobre você, não vai vir maldição. E se está vindo maldição sobre a tua vida, você pode ter certeza que alguma coisa na tua vida está errada, irmão. Você pode ter certeza que alguma coisa na tua vida não está certo. Mediante a palavra de Deus, eu estou te dizendo isso hoje. Eu não estou dizendo aqui que eu sou 100% santo, porque esse 100% santo só existiu um. E ele não ficou nesse mundo. Eu estou dizendo para você que nós precisamos buscar ter uma vida diferenciada. Uma vida que mostra que verdadeiramente eu sou regenerado em Cristo. Eu tenho uma nova vida em Cristo. É isso que eu estou dizendo para você que nós precisamos buscar. Amém? Acreditar que uma maldição cai sobre mim é desmerecer aquilo que Jesus fez na cruz, porque a palavra diz que sobre ele foram todas as nossas maldições. Meu irmão, quando você aceita Jesus, quando você tem um encontro com Jesus verdadeiro, todas as maldições na sua vida são quebradas a partir daquele momento. Por quê? Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, você aceitou aquilo que foi feito lá na cruz. E se você aceitou aquilo que foi feito lá na cruz, aquela atitude tirou de você todos os problemas que poderiam ser causados na sua vida para te atingir, para te machucar, para fazer você perder a sua salvação. Não estaria sobre ele, mas ele diz que sobre ele, Isaías 53, 5, vai dizer que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E diz assim, olha que interessante a sequência da palavra: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E continua dizendo assim: e pelas pisaduras
pelos machucados que foram feitos nele. A palavra diz que nós fomos sarados. Receba aí. Você foi sarado. Você só está doente porque você quer. Quando eu digo doente, não é fisicamente, é espiritualmente, porque a Bíblia fala de algo espiritual, irmãos. A nossa carne, as pessoas acham que talvez quando eu aceito a Jesus eu vou ficar blindado, eu não vou ficar mais doente, eu não vou ter problemas. Eu sou um diabético, irmão. Eu sou um diabético. Você que está me assistindo aí, eu sou um diabético. Sou um homem de Deus. Eliseu morreu com uma doença. O profeta Eliseu morreu de doença. Quer dizer, quando eu aceito a Jesus, não quer dizer que eu vou me tornar alguém blindado, que nunca mais vai acontecer nada comigo, que eu vou ter uma vida humana eterna. Não, irmão, não é isso que está dizendo. A Bíblia fala sobre a primeira saúde, a saúde espiritual. Você está entendendo? A saúde espiritual, aquela saúde que Jesus nos gerou quando ele entrou, ele foi pendurado naquele madeiro. E como eu disse na semana passada, é necessário que as coisas aconteçam primeiro no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele rege o mundo físico. E quando o mundo físico é regido pelo mundo espiritual, se a cura acontece no mundo espiritual, você pode ter certeza que no mundo físico ela também vai acontecer. Quando eu me torno alguém sarado, quando eu me torno alguém curado por Jesus, pelas pisaduras que foram feitas nele, por tudo aquilo que foi feito, que foi jogado sobre eles, quando eu sou curado espiritualmente, eu começo a ser curado fisicamente, querido. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que estão aí doentes e não sabem nem por que está doente, porque verdadeiramente nem curado espiritualmente ela foi. E talvez possa acontecer de você ser curado espiritualmente e não ser curado fisicamente. Meu irmão, isso é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus, não vai mudar nada. Pode ser que mude para mim e para você, mas para Deus não vai mudar nada. Nada. Paz, irmã Valéria Cardoso. Paz, Deus abençoe. Obrigado por estar com a gente aqui, em nome de Jesus. Então, queridos, Paulo ele diz que se a gente começar a aceitar esses tipos de coisas sobre nossas vidas, nós estamos desmerecendo aquilo que Jesus fez por nós. E não vamos estar tendo uma nova vida. Amém? A palavra diz que tudo isso aconteceu com ele naquela cruz. Lá em Isaías 53, que diz que tudo que caiu sobre ele ali foi por culpa minha, culpa tua. Ele não merecia nada daquilo. Amém? Não faz sentido cair maldição sobre a tua vida, porque as maldições já foram levadas sobre ele. Existe uma palavra que diz que nenhuma situação chegará à tua tenda, porque Deus vai te guardar. Nós estando em Cristo, que é o texto que nós lemos, Romanos 8:1, que vai falar que nenhuma condenação está sobre aqueles que estão em Cristo, e nós estando em Cristo, não tem como nenhuma maldição perdurar. Não tem como nenhuma maldição cair sobre a tua vida. Se você está em Cristo, Deus ele vai honrar com a palavra dele, irmão. Deus ele vai fazer a parte dele. Mas é necessário que eu e você façam a nossa. Amém? Gálatas capítulo 3, verso de número 13, vai dizer assim, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Porque a lei, ela gerava morte. E nós já estávamos mortos por causa da lei. Então ele ele diz assim no texto aqui, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito. Entenda uma coisa: as maldições que estavam sobre a tua vida, aquilo que estava para acontecer conosco, o inferno já estava fadado ali a estar na sua vida. Jesus quebrou isso, querido. Jesus tirou isso da sua vida, querido. Ele já quebrou tudo aquilo que estava fadado a acontecer na tua vida, ele já quebrou. As maldições que estavam marcadas para acontecer com você já foram quebradas ali. Jesus quebrou tudo ali. Você entendeu? Naquela cruz. Por quê? Porque ele se tornou maldito, porque ele foi pendurado no madeiro. E também não faz sentido Deus ficar irado com você agora, pois ele já te reconciliou. Quer dizer, para que Deus iria ficar irado com você agora, se ele já te reconciliou? A palavra diz que Deus é amor, irmãos. E se Deus é amor, a prova disso é você estar aí agora me ouvindo. A prova disso é você estar aí agora me ouvindo o que eu estou te falando aqui. Que prova maior de amor do que essa, irmão? Você está aí, você poderia estar em qualquer lugar agora. Você poderia estar fazendo qualquer tipo de coisa agora. Mas você preferiu estar aqui, ouvindo essa palavra, ouvindo esse ensinamento, ouvindo aquilo que Deus está falando comigo, com você, ouvindo aquilo que Deus está mostrando que sente por mim e por você. Você entendeu? Por quê? Porque Ele já nos reconciliou. Aí mais uma vez eu vou dizer para você assim: ah, pastor, mas Deus, quando me escolheu, Ele sabia de tudo. Deus sabia de tudo, irmão. Deus sabia de tudo. Você acha que Deus não sabia que você ia cair, que você ia pecar? Deus não sabia que você ia fraquejar, que você ia ter fraqueza, que você ia ter limitação, que você ia ter um monte de coisa desse tipo, que aos meus olhos, aos teus olhos, é humanamente normal acontecer isso, mas a gente muitas das vezes não entende isso, a gente critica isso, a gente julga isso na vida das pessoas, coisas que a gente faz, né? Eu costumo dizer que muitas das vezes os nossos pecados só são diferentes, e alguns pecados aparecem, outros não. Então muitas das vezes eu posso estar criticando alguém, eu posso estar apontando alguém que está cometendo pecado, mas o meu pecado só é diferente do dele. E isso não me dá o direito de julgar a vida dele. Isso não me dá o direito de apontar a vida dele. Porque Deus o escolheu. E nós não somos perfeitos, irmãos. Nós não somos perfeitos. E nunca seremos. Mas o que Deus pede é para que a gente escolha o bem. Para que a gente escolha a vida, a bênção. É o que Ele pede. E muitas das vezes a gente não escolhe. E depois fica reclamando da vida. Às vezes a gente não escolhe aquilo que Deus... Lembra do texto lá de Deuteronômio 30:19? Que ele vai dizer assim, ó: pois, escolha a vida. Pois, escolha fazer o bem. Pois, escolha parar de mentir. Pois, escolha parar de enganar. Pois, escolha parar de roubar. Pois, escolha parar de adulterar. Pois, escolha parar de fazer outras coisas que não estão agradando a Deus. É isso que Ele está dizendo ali. É isso que Ele está falando conosco nessa noite. Nós temos em nossas mãos o direito de escolha. Escolher viver uma nova vida em Cristo e escolher não viver uma nova vida em Cristo. Entenda uma coisa, querido. Eu posso ter o nome de cristão. Eu posso ter a roupa de cristão. Eu posso ter a fala de cristão. Mas isso não quer dizer que eu seja um cristão.
Porque se a minha vida não mudou, se o meu caráter não mudou, porque talvez a roupa não mudou, o cabelo não mudou, o jeito de falar não mudou, mas se o caráter mudou, as coisas vão mudar. Você entendeu? Se o caráter, porque quando nós temos, entenda o que aconteceu com Paulo, quando Paulo ele tem um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, o que foi mudado em Paulo não foi o físico, não foi as roupas, não foi nada disso. O que aconteceu com Paulo ali foi uma mudança de caráter. Foi uma mudança de caráter. Paulo deixou de ser a criatura que ele era e se tornou uma nova criatura, que é o que eu e você deveria acontecer conosco. Uma mudança de caráter, mudança de pensamento. E caráter é questão de pensamento, é questão de sentimento. É necessário que haja mudança para que se haja uma nova vida. Não tem como ter uma nova vida em Cristo se não tem mudança de caráter. É por isso que eu digo, eu posso falar como crente, eu posso me vestir como crente, eu posso me pentear como crente, mas a única coisa que vai mostrar verdadeiramente que eu sou um cristão é o meu caráter. Por quê? Que é aquilo que eu falei, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem enganava não engana mais. Mudança de vida, uma nova vida. A ira de Deus não está mais sobre nós. A ira de Deus, ela caiu sobre Jesus. Deus não ficou triste com a morte do filho dele. Pelo contrário, Deus ficou satisfeito. Por quê? Porque Deus, ele viu que tudo aquilo que o filho dele tinha feito era bom. A palavra diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo. Olha só o tanto que Deus te ama, querido. Todavia, Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser, quando a alma dele foi posta por expiação do nosso pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Você está livre, irmão, para viver uma nova vida em Cristo. Você está livre para viver uma vida mais do que abençoada. Você está livre através desse ato que Jesus fez na tua vida. Você está justificado através desse ato. E a única coisa que Ele pede para mim e para você é: viva uma nova vida. Viva livre. Viver em Cristo é ser livre, irmãos. Ao contrário de que muitos dizem por aí, Jesus ele disse que o fardo dele é leve. O fardo dele é leve. Você precisa fazer as coisas para Jesus por amor, não por obrigação. Pastor não tem que ficar te obrigando. Igreja não tem que ficar te obrigando. E se você fizer, você tem que fazer por amor, porque você quer fazer, porque você está ansiando por aquilo. Isso é viver uma nova vida. Isso é viver uma nova vida, irmãos. É amar a Deus.
É amar o teu próximo. Mas o que eu devo fazer, pastor, para não pecar? Quer dizer, pecar a gente vai. Se eu disser que eu não peco, eu sou mentiroso. E já pequei. Eu preciso confiar em Jesus. Primeiro, confiar em Jesus. No sacrifício que Ele fez por mim. Que foi poderoso bastante para perdoar os meus pecados no passado, no presente e no futuro. Porque Ele sabia. Ou você acha que Ele não sabia? Quando Ele te escolheu. Se a palavra diz que desde lá no princípio já estava tudo escrito. Tudo escrito. Então você é alguém que Deus ama. Você é alguém que Deus sonhou. E foi por isso que Ele te chamou. Foi por isso que Ele queria você para Ele. Foi para isso que Ele precisava chamar a sua atenção. Foi para isso que Ele precisava falar com você. Foi para isso que Ele te trouxe aqui hoje. Para dizer para mim e para você que nós devemos viver uma nova vida em Cristo. Uma vida abençoada, uma vida cheia da graça, do poder de Deus. Irmão, quando eu digo abençoada, nós vamos ter problema. Nós vamos continuar tendo situações difíceis. Nós vamos continuar passando por circunstâncias muitas das vezes terríveis. Mas o fato de ter Jesus conosco, o fato de ter Jesus perto de nós, vai fazer com que a gente passe por tudo isso, irmãos. Porque temos uma vida em Cristo. Então, primeiro eu preciso estar ligado em Cristo. Eu preciso confiar em Cristo, em primeiro lugar, para mim não cair no pecado. Eu preciso orar, eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso buscar estar cada vez mais próximo de Deus. O que você tem feito nessa quarentena? Eu estava pensando nisso hoje. Será que o que eu tenho feito nessa quarentena eu tenho feito para me aproximar mais de Deus, ou eu tenho feito para fazer com que a minha carne esteja mais saciada? Essa é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Será que eu podia estar aproveitando mais essa quarentena para estar mais perto de Deus? Será que eu podia estar aproveitando um pouco mais essa quarentena para estar mais perto de Deus? Ou eu estou usando essa quarentena para alimentar ainda mais a minha carne? Os meus desejos carnais? Eu fiz essa pergunta para mim hoje. Eu acho que nós deveríamos fazer essa pergunta para nós. Será que a gente tem aproveitado essa situação que o próprio Deus permitiu para a gente estar nos aproximando de Deus? Ou, como eu tenho visto há muitos aí, que têm se afastado ainda mais de Deus? Porque muitos aí estão pensando que as coisas já estão acontecendo e tal. Irmão, não começou ainda não. Tem muita coisa ainda para acontecer. Você não viu nada. Você não viu nada. Se só um vírusinho, um vírus, causou tudo isso daí, você imagina o que está escrito lá em Apocalipse, o que vai causar. A palavra diz que nós vamos desmaiar de medo do que vem para frente. Então, use esse tempo
Use esse momento, use essa situação para fazer com que você se achegue mais a Deus. E se você não tem levado uma vida que não tem sido uma vida baseada na palavra de Deus, se você tem levado uma vida que não tem sido uma vida baseada nos critérios de Deus, aproveita esse momento para começar a colocar as coisas no lugar, para que não aconteça conosco aquela parábola que Jesus ele disse das 10 virgens que estão ali esperando o noivo, mas acabam dormindo. 5 ainda tinha o azeite, mas 5 já não tinha mais azeite. Azeite, quando fala de azeite, fala de espírito. Quer dizer, 5 ainda tinham o Espírito Santo na vida delas, mas 5 já não tinha mais. No entanto, que quando o noivo aparece, elas ficam. Mas o interessante dessa palavra é que ela diz que todas, quando é anunciado o noivo, as 10 estavam dormindo. Mas ainda bem que 5 tinham azeite. 5 ainda tinham o Espírito Santo. E nós precisamos, mesmo que dormindo, estar buscando o Espírito Santo, para que na hora que o noivo volte, mesmo que dormindo, a gente esteja preparado. Então use esse tempo, use esse momento, busque a palavra de Deus, busque ensinamento, busque a situação de plena comunhão com Deus, onde nós possamos estar nos aproximando ainda mais de Deus. E não tem momento maior ou melhor de nós estarmos nos aproximando de Deus quando nós estamos aprendendo da palavra dele. Porque a própria palavra vai dizer que o povo de Deus perece por não conhecer a Deus. Eu dou glórias a Deus, porque com toda a minha mediocridade eu tenho buscado, irmãos. Eu não tenho buscado em homens. Eu ouço homens. Eu vejo homens pregando. Mas eu presto atenção na palavra. Porque é a palavra que me liberta. É a palavra que me guia. É a palavra que me limpa. Eu posso até orar por você. Nós podemos até orar por você. Se nós orarmos, o Espírito ele vai sair porque ele não resiste ao nome de Jesus. Mas se você não conhecer a palavra, o teu caráter não vai ser mudado. Então nós vamos orar. O Espírito vai embora por causa do nome de Jesus, mas ele vai voltar porque o caráter não muda. Mas se há um verdadeiro encontro, se há um verdadeiro compromisso com Cristo, se há uma nova vida em Cristo, a palavra vai dizer que nós verdadeiramente estaremos debaixo da proteção desse Deus maravilhoso, porque a nossa vida será justificada e ninguém tentará acusação contra a tua vida. Amém? Eu creio que o Senhor falou muito conosco nessa noite. Eu creio que a palavra ela surte os seus efeitos. Ela não volta para Deus, como se diz, sem fazer aquilo que ela deveria fazer. Ela não volta vazia. Eu tenho certeza que essa palavra que foi pregada para você aqui hoje foi uma palavra que não vai voltar vazia. Eu sei que Deus irá falar no teu coração, independente de quem seja que esteja assistindo aí.
Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de vidas. Jesus, pelo contrário de que muitos pensam, de que muitos dizem por aí, Jesus, ele morreu pela humanidade. Agora basta a humanidade querer crer que ele é o Salvador ou não. Tem muita gente que fala que Jesus só morreu para os crentes. Isso não está escrito na Bíblia. Ele morreu por aqueles que nele crê. Por aqueles que nele crê. Ele morreu por esses. E aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Esse será salvo. Aquele que crê, que aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de Cristo, porque muitas das vezes nós pregamos a religião, e religião não salva ninguém, irmãos. O que salva é Cristo. Cristo, ele salva. Cristo, ele liberta. Cristo, ele sara. Cristo, ele é verdade. Cristo é vida. Não é religião. E nunca foi religião. Pelo contrário, Jesus, ele foi contra a religião. Ah, mas como é que o senhor fala um negócio desse? Jesus era o que, irmãos? Judeu. Para os judeus existia uma religião que eles carregam isso com eles até hoje. O judaísmo. Jesus não veio para seguir o judaísmo. Jesus, ele veio para expor o evangelho. O judaísmo era lei. Jesus era a graça. Então não é... Ah, mas eu vou... Não estou falando para você deixar de ir na igreja, não estou falando para você deixar de seguir a sua religião. Eu estou dizendo para não deixar com que a religião venha se sobressair a Jesus. É isso que eu estou querendo dizer. Porque a gente precisa explicar bem as coisas quando a gente fala, porque as pessoas, elas costumam distorcer muito as coisas. Eu sou um cristão evangélico, não vou deixar de ser cristão evangélico. Mas eu não posso deixar que a religião, ela se sobressaia a Cristo. Isso eu não posso deixar. Eu não posso ser um legalista, eu não posso ser alguém que é movido por dogmas, por liturgias, por rituais. Eu tenho que ser movido e comovido por Cristo. E é isso que eu penso, que a gente, muitas das vezes, a gente peca, a gente erra por causa disso. Porque muitas das vezes a religião, ela acaba se sobressaindo. E Cristo acaba ficando em segundo plano. Quantos irmãos nossos, quantos amigos nossos, quantos familiares nossos não aceita Cristo como Salvador, não é por causa de Cristo. Com certeza é Cristo. Ele é o Salvador. Mas muitas das vezes não aceita por causa da nossa atitude. E a religião, ela acaba se sobressaindo. Não é isso que tem que acontecer. Talvez você esteja falando assim, o apóstolo está falando loucura. Não, irmãos. Não. Estou pregando Jesus. Eu sou um exemplo vivo de vida regenerada. Tem algumas coisinhas, isso todo mundo tem.
Mas Cristo Ele me tirou do lamaçal. Ele me tirou do pecado, eu volto se eu quiser. Mas Ele me tirou. É aquilo que eu falei lá em Deuteronômio 30:19. Eu volto se eu quiser, a escolha é minha. Mas eu prefiro escolher vida, eu prefiro escolher bênção para minha vida. E quando eu escolho isso não só para mim. Quando eu escolho isso para mim, a minha família, ela é abençoada por isso. Os meus familiares são abençoados por isso. Os meus amigos são abençoados por isso. Os meus irmãos são abençoados por isso. Então escolha a vida, meu irmão. Escolha viver uma nova vida em Cristo. Amém? Já estamos aqui com 1h10 de live. Nós vamos terminar. Eu creio que Deus falou muito fortemente comigo. E eu tenho certeza que Deus falou muito fortemente com você. Mais uma vez eu quero pedir, curte, compartilha, deixa o seu joinha aí. Isso estimula a gente também a estar fazendo mais lives, a estar buscando mais. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Eu tenho testemunhos de pessoas e ainda ontem uma pessoa me perguntou: o senhor parou de fazer o devocional? Não parei não. É que eu estou trabalhando, peguei alguns bicos para fazer, então não estou tendo tempo de fazer os devocionais. Mas eu vou continuar fazendo sim, porque eu tenho testemunho de pessoas que vieram falar comigo. O pastor, o apóstolo, o que o senhor falou hoje no devocional, era Deus falando comigo puramente. E é isso que nos comove, irmãos. E é isso que nos move. Ouvir a voz das pessoas dizendo: não, Deus te usou para falar comigo. Deus usou a sua vida como um canal de bênção para falar comigo. E é isso que nos ajuda, é isso que nos move. Então curte, compartilha. Talvez possa não ter falado com você, mas às vezes vai falar com alguém. Você pode ter certeza disso. Lembre-se, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai falar com alguém. Amém? Então curte, compartilha. Vai lá no nosso canal no YouTube, Fogo do Altar Church. Lá no YouTube, vai lá que tem o nosso canal lá. Vai ter todas as nossas pregações, os nossos ensinos. Esse ensino vai estar lá depois. Ele vai ser a parte 2, né, que é a semana passada nós já falamos um pouco. E hoje nós falamos mais um pouco do ensino, né? Vai ser a parte 2, vai estar lá. Aí você se inscreve lá no canal para ajudar a gente, né? Se inscreve lá no canal e compartilha também o canal com quantas pessoas você puder. Não é para engrandecer a mim, que sou o pastor presidente do ministério, pastor presidente fundador do ministério, não é para me engrandecer não, irmãos. É para engrandecer a obra de Deus. É que é para a palavra de Deus ser conhecida nos 4 cantos da terra. E hoje nós temos meios de movimentar isso, meios maravilhosos. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, vários meios aí que proporcionou que a palavra de Deus chegue a lugares que a gente nunca imaginou, irmãos. Então quando você curte, quando você compartilha, você está fazendo isso. Amém? Eu quero estar orando por você, abençoando a tua vida. Nós vamos terminar aqui essa live hoje. Amém? Feche os teus olhos aí. Inclina a tua cabeça. Eu vou estar orando por você. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus de glória, poder e misericórdia. Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos diante da tua presença, Pai. E eu quero engrandecer, Pai, e louvar o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre nossas vidas, Pai. Sobre a minha vida, Senhor. Eu sei que o Senhor tem sido misericordioso, Senhor. Senhor, extremamente misericordioso com a minha vida, meu Pai. E tem sido com a vida dos meus irmãos também, Pai.
Senhor, eu quero te agradecer nessa noite por esta oportunidade, porque muitos, Senhor, muitos queriam estar, Senhor, vivos hoje, para estar falando do teu nome ou até te buscando, meu Pai, mas não conseguiram. Mas o Senhor me permitiu que eu estivesse aqui, Pai. E eu quero te louvar por isso, Deus. Quero louvar pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aí nessa noite ouvindo a tua palavra, que está meditando sobre a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Através dessa oração, que o Senhor visite a cada um deles, meu Pai. A cada um que essa live atingir, meu Pai. A cada pessoa, a cada compartilhamento, a cada curtida, meu Pai. E a cada inscrito no canal, Pai. Que o Senhor esteja alcançando essas vidas, meu Pai. Libertando, curando, sarando. Senhor, modificando, gerando uma nova vida em Cristo na vida dessas pessoas, Senhor. Dos meus irmãos, dos meus familiares, dos meus amigos e até dos meus inimigos, Deus. Senhor, visita, Senhor. Visita a vida de todos eles, meu Pai. Faz o teu trabalhar, Deus. Faz o teu agir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Dá vitória para eles, Deus. Dá o entendimento, dá o discernimento. Faça, Senhor, que as escolhas que eles fizerem a partir de hoje sejam escolhas geradas no teu coração, meu Pai. E toda a honra, Deus. Toda a glória, Senhor. Todo o poder, Deus, da vida destes meus irmãos, meu Pai, seja a Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe vocês. Uma noite abençoada. Uma noite cheia da glória e do poder de Deus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem. Em nome de Jesus.